Muito bem, rapaziada, vamos seguir a nossa cobertura dessa rodada de quarta-feira, falando sobre o grande jogo da rodada, né, o prime time dessa noite de quarta-feira, que foi, né, final antecipada? Será que dá pra chamar assim? Não sei. Mas Celtics e Thunder novamente protagonizaram um ótimo jogo, né? Os dois que recentemente já haviam, né, travado uma bela batalha que acabou com vitória do Thunder, com aquele lance, eu não diria polêmico, né, mas um lance que alguns torcedores do Celtics acabaram reclamando ali do chat, ali com o lance livre e tal, enfim. É um jogo que teve, né, as reclamações do Jaylen Brown com os lances livres e tudo mais. Hoje, de novo, os dois se enfrentaram num contexto onde os dois times estavam com o que tinham de melhor à disposição, beleza? Né? O Celtics estava sem o Vucevic, que está fora por tempo indeterminado, por conta do dedo dele que ele quebrou. Mas de resto, tava todo mundo ali no Celtão. Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum, todo mundo jogando. E o Thunder, numa das suas raras noites, né, saudáveis na temporada, teve todo mundo à disposição. Né? Foi uma das poucas vezes que o Thunder teve seu elenco todo à disposição. Né? Depois da troca pelo McCain, foi o primeiro jogo que o Thunder teve todo mundo. Né? Lembrando que no jogo contra a Filadélfia, que foi na volta do J-Dub, o A.J. Mitchell não jogou, porque ele estava suspenso. Né? Hoje, A.J. Mitchell voltou e o Thunder pôde ir ao TD Garden com o que tinha melhor à disposição. Claro, um J-Dub ainda fora de ritmo e tal, mas todo mundo estava à disposição. Né? Então, foi a primeira vez, né, que a gente teve um duelo entre Celtics e Thunder nessa temporada com todo mundo saudável, ou a maior parte saudável. E o que a gente viu foi realmente uma possível prévia das finais. Né? Um duelo de altíssimo nível dos dois últimos campeões. Duas defesas em ótima forma. Né? As duas defesas foram muito bem. Os principais jogadores, as principais estrelas aparecendo. Né? De um lado, o Jaylen Brown fazendo um grande jogo, especialmente o segundo tempo. E do outro, o Shai entregando mais uma performance de mais alto nível, né? Sendo disparado o melhor jogador do OKC na partida. Né? Mais um jogo onde ele carregou o ataque do Thunder. E esse é um ponto muito importante, né, sobre o Thunder. Né? É legal falar sobre isso. A Agatha, do NBA das Minas, inclusive, um beijo pra Agatha, parceiraça, né, torcedora ferrenha do Gigante, ela fez um vídeo essa semana muito bacana falando sobre o porquê que o Shai lidera a corrida para MVP, né? Ao invés do Luka, do Embiid, enfim. E um dos argumentos que ela usa, e eu assino embaixo desse argumento, é que o Shai, ele consegue produzir do jeito que produz, ele tem muito mérito de produzir o que ele produz no ataque que é um ataque com poucas opções, né? Claro que o elenco do Thunder, isso é muito importante a galera entender. O elenco do Thunder é muito foda. É um puta elenco, tá? É um elenco maravilhoso. Com todo mundo à disposição, então, é uma loucura. O Thunder tem muito material pra trabalhar. Só que a maior parte desse material, papo de 98% do material que o Thunder tem, é material defensivo. Entendeu? O Thunder não tem tantas armas ofensivas assim. Pelo menos armas de fato confiáveis. Né? A principal arma ofensiva do Thunder é o Shai. A segunda melhor arma era pra ser o J-Dub. Só que ele tá longe da sua melhor forma ainda. E os outros nomes ali, Chet, Dort, enfim, são nomes que ofensivamente não são confiáveis. Né? O Chet, apesar de estar fazendo uma temporada muito boa, foi All-Star merecidamente, ele é um cara que ofensivamente ele ainda tem muita oscilação. Né? E o Dort e os outros nem se fala. Né? Dort, né? Kayson, Isaiah Joe, Jalen Williams, que apesar de viver uma fase muito boa, é um cara que não dá pra você confiar 100%. Caruso, o McCain e o AJ
seriam esses caras, seriam essas peças mais confiáveis, mas mesmo eles ainda não têm uma consistência pra você olhar e falar, beleza, são caras 100% confiáveis. Não são, né? Então, o Thunder é um puta time, é um puta elenco, sem dúvida alguma. Só que é um puta time defensivo. O Thunder é um time geracional na defesa, não no ataque. O ataque do Thunder não é um ataque maravilhoso. É um ataque que produz bem porque tem um geracional em termos de consistência que é o Shai. E o jogo de hoje ele é legal exatamente para quebrar essa narrativa de que, não, o Thunder sem o Shai é a mesma coisa, brigaria pra ser top 3 do mesmo jeito. Não, gente, não brigaria. Defensivamente, o Thunder se manteria muito bom mesmo sem o Shai. Apesar do Shai ser um puta defensor, dá pra se virar defensivamente sem ele. Agora, sem ele, o ataque do Thunder vira uma coisa muito pior. Muito pior. Prova disso é que no jogo de hoje, com exceção do Shai, nenhum jogador do Thunder chegou a 15 pontos. O maior cestinha do Thunder fora o Shai foi o Lugendort, com 14. Entendeu? Então, o Thunder é um puta time defensivo, sem dúvida alguma, mas não é um puta time ofensivo. E aí, quando o Thunder enfrenta um time que consegue igualar na defesa e que tem melhores opções ofensivas, o Thunder corre risco. O Thunder é ameaçado. E foi o que o Thunder enfrentou hoje. O Thunder foi no TD Garden e se deparou com o Celtics, que conseguiu igualar na defesa, que entregou um nível defensivo absurdo, né? Especialmente no segundo tempo. E no ataque, o Celtics foi melhor. Foi melhor. Depois de um primeiro quarto muito ruim, onde o Celtics tomou 31-20, a partir do segundo quarto, irmão, o ataque do Celtics se encontrou. As bolas de 3 começaram a cair, o Jaylen Brown começou a assumir o protagonismo do jogo, inclusive, repito, grande segundo tempo do Jaylen Brown, 31 pontos para ele e machucando a defesa do Thunder de todas as formas possíveis, né, castigando no isolation, matando bola, conseguindo lance livre, inclusive 14 lances livres pro Jaylen Brown, né, uma das melhores marcas, acho que dá pra dizer, né, uma das melhores marcas de lance livre do Jaylen Brown na temporada. Acho que a melhor marca dele foram 21, né? Acho que foram 21 contra Phoenix, se não me engano. Mas 14 é uma das melhores marcas dele na temporada, né? Ele hoje não dá pra reclamar. Hoje não vai ter reclamação do Jaylen Brown de lance livre, porque ele realmente foi bastante pra linha do lance livre. Merecidamente, ele forçou, cavou uma faltinha aqui ou ali, mas no geral, marcações ok's pelo padrão, né, da arbitragem da NBA, assim como a maioria das marcações em cima do próprio Shai também, eu achei ok's. Então, assim, não tô falando que o Jaylen Brown só produziu por conta do lance livre, não. Até porque eu sou zero fiscal de lance livre, né? Pra mim o lance livre é do jogo e o Jaylen Brown teve muito mérito por conseguir ir bastante pra linha do lance livre. No terceiro quarto mesmo, ele foi bastante, o que dificultou bastante a vida do Thunder. Quebrou muito o ritmo do Thunder, essas idas do Jaylen Brown pro lance livre. Então, assim, o Jaylen Brown foi muito bem. O Jason Tatum, apesar de não ter entregado números que te saltam aos olhos, pelo menos na primeira vista, cara, naquele pós-primeiro quarto, ali no segundo quarto, foi ele que fez esse ataque do Celtics começar a produzir. Foi ele que meio que quebrou o gelo do ataque do Celtics e a partir dali o ataque realmente deslanchou. Defensivamente o Tatum tendo um impacto muito bom nas formações de small ball que o Mazzulla utilizou. O Tatum fazendo ali meio que fazendo meio que um pivô ali no small ball e indo bem, pegando 12 rebotes, né? Só pra vocês terem noção, nenhum jogador do Thunder passou dos 5 rebotes, né? O Tatum sozinho pegou 12. Essa que foi uma das grandes diferenças para a vitória do Celtics também, né? Além do desempenho ofensivo ter sido melhor, a bola de 3 ter caído mais e tudo, o Celtics dominou os rebotes, né? O Tatum sozinho pegou mais rebotes do que Hartenstein e Chet Holmgren juntos, tá? Então, assim,
Isso fez uma diferença muito grande. O Jaylen Brown também ajudou muito em rebotes, né? Pegou 8 rebotes. Então, rebotes, ataque mais fluido, bola de 3 caindo mais. Tudo isso fez o Celtics sair com a vitória hoje no TD Garden, 119-109, sem desculpinha, sem... Não. Foi lá, pegou um Thunder completo e fez o que fez. Um segundo tempo de elite, um segundo tempo de 70 pontos marcados, coisa que poucos times conseguiram fazer contra o Thunder. Você marcar 70 pontos em um tempo nesse Thunder completo é assim... Poucos, cara. Poucos conseguiram e poucos vão conseguir repetir isso, tá? O Celtics fez hoje, nesse segundo tempo, uma coisa que poucos times vão conseguir fazer, que é marcar 70 pontos no Thunder num tempo só. É coisa rara, então o Celtics tem muito mérito pelo que fez e merecidamente venceu. Não tem o que falar. Venceu com mérito, né? E é o que eu venho falando, gente. O Celtics é candidato a título. Pode não ser o favorito. Pode não ser o seu favorito. Pode não ser o seu palpite para campeão. Mas o Celtics está na conversa de título. No leste, e não é a primeira vez que eu vou falar isso, e nem vai ser a última, no leste eu tenho muita dificuldade de apostar contra esse time no playoff. O Celtics chegando saudável no playoff, com Tatum já com um ritmo, o Jaylen Brown jogando nesse nível e todo o redor à disposição, eu tenho muita dificuldade de apostar contra esses caras. Porque é um time absurdamente bem treinado pelo Mazzulla, é um time muito equilibrado, que tem uma ótima defesa e um ótimo ataque. É um ataque que ainda é dependente das bolas de 3, quando as bolas de 3 não caem, o time tem dificuldades? Sim. Mas é a característica. Os caras foram campeões desse jeito. E tem exatamente esse ponto. É um time que sabe o caminho. Sabe chegar lá. Sabe o caminho das pedras, né? Então, o jogo de hoje, ele só confirma o que eu já venho falando há um tempo, que o Celtics é candidato a título. Prova disso, venceram o OKC completo. Entendeu? Então, tem que ser respeitado demais esse time do Celtics. E tem como, cara. Pra mim, é o favorito no leste, mano. Com todo respeito ao Pistons, ao Knicks, ao Cavs. Mas pra mim, o meu palpite pra representante do leste nas finais é Boston Celtics. Entendeu? E eu, assim, fecho tranquilo 7 jogos de Celtics e Thunder. Fecho tranquilo, tá? Vou passar raiva, vou ficar ansioso? Vou. Porque esse Celtics é um time dificílimo de vencer quando a defesa encaixa e quando as bolas de 3 caem. Cara, assim, o combo Boston Celtics no TD Garden com a defesa bem e as bolas de 3 caindo é um dos combos mais difíceis de serem batidos na liga, tá? Então, óbvio que vai ser um inferno enfrentar esse time nas finais, mas eu fecho. Porque são dois times que tem tudo pra fazer uma final absurda, cara. Não tô falando que vai ser essa final, mas que seria legal, seria, né? Se eu tivesse que palpitar hoje, minha final seria essa. Seria Celtics e Thunder, né? E o que a gente viu hoje, o que a gente já havia visto nos outros jogos entre os dois, mostraram que, de fato, são dois times que, se enfrentarem, vai ser uma puta série. Vai ser uma puta série, né? Quem ganharia no fim? Não sei. Não sei. Mas que seria uma puta série, com certeza seria, né? Mas enfim, baita jogo no TD Garden, vitóriazaça do Celtics, né, para retomar a confiança, para se assegurar na Seed 2, para manter a Seed 2 que tá sendo bastante ameaçada ali pelo Knicks, então vitória importante pro Celtics. Grande jogo do Brown, grande jogo do Tatum, né, o banco aparecendo, né, cara, Peyton Pritchard, Sharman tendo minutos importantes. Pelo lado do Thunder, mais um ótimo jogo do Shea, né, 33 pontos, errando apenas 2 arremessos no jogo inteiro. Isso é muito louco, né, cara? Tipo assim, o Thunder perdeu, beleza, mas assim, você tem noção que o Shea, enfrentando essa defesa do Celtics,
dropou 33 pontos, errando 2 arremessos no jogo inteiro. Isso é uma loucura, mano. Dando 8 assistências ainda. É fantástico, cara. Ele joga pra caralho. E o fato do ataque do Thunder ter os números que tem, fazer os números que faz, é porque tem esse cara, mano. Se você tira o Shai desse time, irmão, esquece, cara. O Thunder não seria o time que é. Repito, na defesa, até que poderia ser. Até que poderia se manter num nível muito parecido. Agora, ofensivamente, esse ataque, ele derrete sem o Shai. E o jogo de hoje só mostrou isso de novo, né? Mas é isso, cara. O Thunder completo. Vamos ver, né? Tomara que eles se mantenham saudáveis até o fim da regular. E o Celtics é isso, cara. É um puta time, bem treinado e tem 2 caras que resolvem. Tem 2 caras que decidem jogos grandes, que estão acostumados a decidir jogos grandes, né? Tatum e o homem mau, o Jaylen Brown. Galera, é isso. Obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Teremos nesse começo de quinta, né? Teremos aí Switch TV Show repercutindo todos os outros jogos da rodada. Então, fiquem ligados para não perder. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Beijo e tchau.